primeiro vídeo, entendemos que, segundo a ordem de Deus, em sua palavra, no livro de Levítico, capítulo 24, do verso 1 ao 4, a Arca da Aliança não deveria permanecer em locais sem que as chamas dos castiçais estivessem acesas. Mas, o que isso significa? Que a arca, ou a sua presença, não poderia permanecer em locais escuros. No sentido metafórico, ou seja, sentido representativo. O fato da arca não permanecer sem as chamas dos castiçais tem por significado as seguintes situações. Primeira, a de que Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42, verso 8. Pois não se manifesta ao soberbo, pessoa de alma altiva, cujo ego é superestimado. E também a situação de que Deus não habita em corações de pessoas que estejam com intentos obscuros, cuja mente está preenchida por pensamentos malignos, desprovidos das chamas da palavra de Deus. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha. Salmos 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Evangelho de João, 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Assim devemos ter a compreensão de que, para se acender tais chamas nos castiçais, havia necessidade da preparação do composto de azeite puro, batido, feito especialmente para a casa de Deus, conforme os textos de Êxodo 27, 20, e Levítico 24, 1. O azeite, elaborado por meio da prensagem do produto da oliveira, também traz a ilusão da ação de Deus em permitir determinados acontecimentos, desagradáveis ou adversos, na vida das pessoas, para que assim, essas sejam pressionadas a saírem de suas áreas de conforto, onde não buscam a presença de Deus, ou ficam desleixadas nessa busca, sendo assim levadas a clamarem pelo socorro do Senhor. Êxodo 2, 23 a 25. O azeite, que é a ação do Espírito Santo, produz arrependimento, e consequentemente, conversão. E esse azeite deve ser continuamente produzido, para gerar bênçãos espirituais e materiais. Eclesiastes 9, 8. Entende-se também que esse azeite era uma das primícias oferecidas ao Senhor, e representava o zelo e os cuidados necessários para se prestar bons serviços na casa de Deus, pois tratava-se do primeiro azeite, ou azeite da primeira prensa. Provérbios 3, verso 9. A Arca da Aliança permaneceu, durante 20 anos, na casa de Abinadab, onde a colocaram, após a mesma ser devolvida pelos 5 príncipes filisteus, sendo zelada pelos cuidados sacerdotais de Eleazar, seu filho, conforme escrito em 1 Samuel 7, versículo 1. Porém, durante todo esse período de tempo tão extenso, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma dádiva especial da parte do Senhor na casa de Abinadab, e nem, tampouco, ficou evidenciada quaisquer ações benéficas trazidas pelo instrumento que configurava a presença da glória de Deus. O que não aconteceu na casa de Abinadab, mesmo após esse longo período de tempo, veio a ocorrer na casa de Obed-edom, pois a Arca da Aliança, ao ser levada para sua casa, depois da morte de Uzá, o qual tentou transportá-la até a cidade de Jerusalém, puxada por animais, provocou, na casa de Obed-edom, em um período de 3 meses, eventos extraordinários no ambiente, que foram considerados sobrenaturais. Isto porque proporcionou uma mudança de situações, que correspondeu na visão da população, que tais acontecimentos tratavam-se de prodígios operados pela presença da arca, e que assim, o Senhor havia abençoado, de forma abundante aquele lugar, pelo fato dele ter feito de sua própria casa o lugar do acolhimento da arca de Deus. Essa notícia veio a se espalhar de tal forma que chegou ao conhecimento do rei Davi, o qual se alegrou ao saber que o Senhor havia sido favorável àquela casa, manifestando sinais das suas bênçãos. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com alegria. E o que chama mais atenção em toda essa situação
é justamente o fator tempo, porque nos leva a questionar o que teria acontecido na casa de Abinadab, que veio a impedir que a bênção de Deus alcançasse aquele lugar, e, ao contrário disso, o que teria motivado a ação do Senhor em abençoar de maneira extraordinária a casa de Obed-Edom em tão pouco tempo. Assim, levando-se em consideração o fator tempo, analisamos e conseguimos discernir alguns outros fatores que possivelmente impediram a bênção de chegar sobre a casa de Abinadab. 1. Falta de zelo e de continuidade. Às vezes, as pessoas iniciam uma atividade, no princípio, exercem com ânimo e boa disposição, mas passado algum tempo, desanimam e começam a agir com desânimo e tristeza. Deus exige de cada um de nós que tenhamos a mesma perseverança quando começamos a fazer algo para o Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Sede, portanto, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, porém, onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. 2. Falta de comunhão entre as pessoas. Não sabemos como era a comunicação, o amor fraternal, e o relacionamento entre os familiares e amigos na casa de Abinadab, mas entende-se que a bênção do Senhor acompanha aqueles que vivem em comunhão, como diz o Salmo 133, versos 1 e 3, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como o orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Também está registrado em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 3. Falta de humildade. Aqueles que querem se apresentar diante de Deus recebem a ordem de serem humildes e de viverem convictos da dependência dele. Deus determinou a Moisés e a Josué descalça a sandália dos pés, como um ato de reverência à santidade daquele que falava com eles. Êxodo 3, 5. Josué 5, 15. Em Provérbios 15, 33, declara que a humildade precede a honra. E em Colossenses, capítulo 3, verso 12, a palavra de Deus nos orienta a sermos revestidos de humildade e da mansidão. Bem como ainda declara que Deus dá graça aos humildes, porém, resiste aos soberbos. Salmo 138, 6. Tiago 4, 6. Fator 4. Palavras certas atraem as bênçãos, e as erradas as maldições. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 1 ao 3, declara: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir, do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites, com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Verso 3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão das palavras. As palavras erradas podem afastar as bênçãos de Deus, enquanto as certas podem atraí-las. Provérbios 18, 21. Declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Depois de analisarmos a ocorrência desses possíveis fatores que impediram a bênção de Deus na casa de Abinadab, pode-se concluir que, ao contrário desses aqui relacionados, na casa de Obed-Edom, foram encontradas as devidas circunstâncias favoráveis para atrair a atenção, o cuidado, o agir do poder e da bênção do Senhor sobre aquele lugar. Assim, falaremos sobre os fatores que atraem a atenção e a bênção de Deus para a vida das pessoas. Ter um coração grato de um adorador. Verdadeiros adoradores não atinam para circunstâncias favoráveis para agradecer, louvar bendizer ao Senhor, mas assim o fazem, até em meio às dificuldades, como Paulo e Silas na prisão, e Davi em meio às perseguições de Saul. Salmo 29, 1 e 2. João 4, 23, e 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Ter um coração generoso e abençoador. Além de bendizerem a Deus,
Os generosos não se prendem às suas próprias paixões, das suas conquistas pessoais, e não se iludem com a materialidade da vida, mas se dedicam em ajudar as outras pessoas, e possuem um coração doador. Provérbios 1, 19. Provérbios 11, 24. Lucas 6, 37 e 38. Livro de Jó 31, 16. Ter um coração complacente e humilde. Ser humilde é reconhecer sua própria condição, não ter na mentalidade uma imagem pessoal, superestimada e envaidecida de si, pensando ser aquilo que verdadeiramente não é. Isso leva a pessoa a compreender as coisas da vida por uma ótica mais simples, mais equilibrada, com coração menos elevado, suprimindo assim toda a soberba da alma. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O nome Obed é de origem hebraica, literalmente se lê como Oved, e tem por significado aquele, ou o que adora, ou o que serve, sendo também traduzido como servo de Edom. Obed ganhou um grande destaque após o acontecido em sua casa, com a presença da arca, que lhe abençoou abundantemente, sendo encontrado em 1 Crônicas 15, 18, o seu nome relacionado como um dos porteiros oficiais do tabernáculo de Davi, para onde a Arca da Aliança foi levada, após ser retirada de sua casa e transportada para Jerusalém. Não sabemos quais sinais Deus manifestou na casa de Obed-Edom, mas podemos concluir que o símbolo da paz e da alegria certamente foi multiplicado em sua vida, ou seja, as uvas de uma videira, acrescidas e multiplicadas, são sinais de paz e de alegria. Isaías 55, 1. Romanos 14, 17. Obed-Edom fez questão de acompanhar a presença de Deus, para onde ela fosse, representada pela arca naquela ocasião. Esse vídeo continuará em sua parte 3. Visite nosso canal, se inscreva. Deus abençoe sua vida.